Eu fui criada na igreja, então por causa disso eu tinha aquele negócio na minha cabeça que eu queria casar virgem. Na verdade, isso era mais um sonho da minha mãe, nem era meu, mas por ser um sonho dela, eu tinha essa vontade, sabe, de realizar. Eu gostava muito de frequentar a igreja, nunca fui contra a minha vontade, só que eu não era completamente a favor com o regime que os meus pais me criavam. Por exemplo, eu queria vestir uma sainha mais curta, eu queria poder ir para a festa com as minhas amigas e eles não deixavam, porque era, né, o regime da igreja que a gente frequentava. Então isso meio que me revoltava. Só que eu nunca falei nada, eu sempre obedeci, nunca questionei. Com 15 anos, eu tive o meu primeiro namorado. Não foi nada sério, foi um namorico assim, até meio que infantil, passou bem rápido. Mas quando eu fiz 16 anos, eu conheci o Inácio. O Inácio era um cara bem mais velho que eu, um cara bem mais experiente, inclusive ele já tinha sido até casado. Então, quando a gente começou a se relacionar, os meus pais foi totalmente contra, não queria de jeito nenhum, né, pela fama que ele tinha na cidade, todo mundo falava que ele não valia nada. Só que o Inácio, ele me incentivava a enfrentar os meus pais. Ele dizia assim que eu não podia deixar os meus pais mandar na minha vida daquele jeito, que eu já estava prestes a completar 17 anos, eu sabia muito bem o que eu fazia da minha vida. Então, com isso, eu não obedeci mais os meus pais e a gente brigou, até que por cansaço eles deixaram eu namorar o Inácio. E a minha mãe, ela sabia muito bem onde isso ia dar, porque ela falou assim: minha filha, toma cuidado, ele é bem mais experiente que você, ele não vai aceitar ficar só nos beijinhos, ele vai querer coisas a mais e depois, sabe? A minha mãe me avisava, só que eu falei assim: mãe, eu te prometo, mãe, eu só vou me entregar depois que eu me casar. E aí, assim que eu e o Inácio a gente começou a namorar, ele começou a fazer a minha cabeça para eu tentar enxergar que a minha vida era um saco. E ele conseguia. Ele falava assim que eu tinha quase 17 anos e eu não sabia fazer nada da vida, que a minha vida era só ir para a escola e estudar, enquanto a irmã dele, que só tinha 15, saía para as festas, fazia de tudo, sabe? E ele conseguia mexer com a minha cabeça. Depois que a gente começou a namorar, eu revoltei mais com os meus pais, eu passei mesmo a achar a minha vida um saco. E aí um dia eu saí com o Inácio, saí assim, fui dar uma voltinha na praça, né, porque os meus pais não deixavam eu sair. E ele começou com isso, fazer a minha cabeça, que eu tinha que viver, que eu tava desperdiçando a minha vida, que a minha vida tava passando e eu não tava aproveitando, e eu voltei pra casa com aquilo na cabeça. Cheguei em casa e fui logo cortar as minhas saias, né, tirar um pedaço que eu não gostava do comprimento das minhas saias. E quando a minha mãe veio me questionar, eu falei assim: mãe, eu já tenho quase 17 anos e eu vou viver a minha vida a partir de hoje. A senhora não tem o direito de querer me obrigar a viver a vida do jeito que a senhora gosta. E eu lembro naquele dia o quanto a minha mãe chorou, porque eu nunca tinha levantado a voz para os meus pais antes do Inácio, sabe? Sempre tudo que os meus pais me falavam, eu acatava, eu obedecia, eu respeitava. Então, aquele comportamento meu chocou a minha mãe. E aí, depois disso, o meu relacionamento com os meus pais foi de mal a pior. Eu não obedecia mais. Eu passei a sair para as festas com o Inácio, que era uma coisa assim que a minha mãe abominava. Ela falava assim que não era bom a menina ficar saindo, né, com o namorado e tal, que ia fazer coisa errada. E aí, demorou assim, acho que uns 3 meses que eu tava namorando com o Inácio, ele começou a me pedir pra ficar comigo. Só que apesar de tudo, apesar de eu não estar obedecendo os meus pais mais, eu não queria, sabe? Eu não achava que era a hora ainda. Então eu falei pra ele, falei assim: não, agora não, ainda tá cedo, a gente nem se conhece direito. Só que ele era muito esperto, ele conseguia meio que fazer chantagem, ele falava assim: ah, fala a verdade, você não quer ficar comigo só por causa dos seus pais, você é bobinha demais, infantil, o nosso namoro parece namoro de criança. Então, assim, quando a gente se conheceu, eu contei pra ele que eu não era totalmente a favor da forma que os meus pais me criavam. Então, eu meio que dei uma arma pra ele usar aquilo contra mim e ele tava usando muito bem. Um dia ele me chamou pra sair, eu aceitei e aí passou na minha casa e me buscou. Assim que a gente saiu de dentro da minha casa, ele falou assim pra mim: hoje você vai ser minha. E eu falei: ei, não é assim não, tá? Já te falei que as coisas não é bem assim. Mas ele nem respondeu, ficou só rindo. E aí a gente foi numa festa na casa de um amigo dele. Chegou lá, todo mundo tava bebendo, as meninas da minha idade, menina mais nova. Eu não bebia, o Inácio sabia, nunca gostei de beber.
Só que eu cheguei e ele e os amigos dele já começou logo a me oferecer bebida e eu falei que não. E eles começaram a zombar de mim. Ah, a irmãzinha quer uma água, quer não sei o quê, sabe? Fazendo a maior piada com a minha cara. De vergonha, eu resolvi aceitar um copo e eu meio que fiquei enrolando ali com aquele copo na mão. Só que quando eu terminei aquele copo, eu bebi outro, eu bebi outro e eu bebi outro. E quando eu me dei conta, eu tava no quarto do amigo do Inácio, com o Inácio. E apesar de eu estar muito bêbada mesmo, eu tinha consciência que eu não queria fazer ali, aquele dia, aquele momento. Então assim, eu tenho meio que flashes de lembrança de eu falar assim pro Inácio, não, aqui não, hoje não, para. Só que ele não parou e ele fez assim mesmo e a gente ficou. E pra falar a verdade, eu não consigo lembrar muito do ato em si, eu tava muito bêbada. Então tudo que eu lembro é só assim flashes, como se fosse sonho. E aí, pra piorar toda a situação, além de eu ter perdido a minha virgindade com ele sem querer, né, não, pelo menos naquele momento eu não queria, eu ainda dormi na casa desse amigo dele, uma coisa que eu nunca tinha feito, nunca tinha dormido fora de casa. Quando eu acordei no outro dia, tinha mais de 100 ligações dos meus pais no meu celular, preocupados, sabe? E aí eu levantei, eu olhei preocupado, o Inácio estava dormindo, fui pro banheiro, fiz xixi, me limpei, chorei um pouco, voltei, acordei o Inácio e pedi ele para poder me levar embora. Nisso ele veio me beijar e eu já não aceitei, sabe? Eu tava muito magoada, chateada e naquele momento ali eu tava sentindo até nojo dele. Então ele arrumou rapidão e me levou para casa. Ele me deixou na porta, ele nem entrou, porque ele sabia muito bem que os meus pais iam estar muito bravos. E foi uma briga feia lá em casa. A minha mãe, quando ela me viu, parece que ela sabia o que tinha acontecido. Parece não, ela sabia, porque a minha mãe me olhou com um olhar tão triste. A única coisa que ela me falou foi assim, eu te avisei, filha. E depois daquele dia, a gente namorou mais ou menos um mês e meio, 2 meses no máximo, e eu terminei com o Inácio, não tinha clima mais, eu mal conseguia olhar para a cara dele, eu mal conseguia encarar ele, e ele também, depois que ele ficou comigo, ele nem fazia tanta questão assim de mim mais. Eu não vou me fazer de santa, falar, não, eu não queria, ele fez totalmente contra a minha vontade, não. A gente já conversava, eu já planejava a gente marcar para acontecer, mas eu não queria naquele dia, naquele lugar, naquele momento. Tanto que diversas vezes eu falei para ele aqui não, hoje não, mas ele não respeitou e acabou acontecendo. E isso me deixou assim revoltada com ele, sabe? Nossa, eu não gosto nem de ver, nem de ouvir falar o nome dele mais. Hoje em dia eu paro e olho a minha história e eu fico pensando assim, o quanto eu era boba, as coisas que ele fazia comigo, as coisas que ele falava, e eu achava bonitinho, eu achava assim que ele estava cuidando, que aquilo era porque ele me amava, e ficava contra os meus pais, que eles sim estavam tentando cuidar de mim. Mas assim, hoje eu conto a minha história aqui e eu quero tentar te deixar ela de lição. Primeiro, se você é muito novinha, evite ao máximo se relacionar com um cara que é muito mais velho, porque com certeza ele vai conseguir dominar a sua mente. Segundo, que se você conhece um carinha que de cara ele já vai criticando os seus pais, criticando a sua vida, cai fora que é furada. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente, tá um calor danado, eu tô suando até o cabelo do nariz. Mas enfim, relevem. Sobre a história de hoje, a gente já tem várias histórias aqui mais ou menos nesse estilo, né? Só que eu recebo muita e eu quero sempre trazer esse estilo de história aqui no canal, porque o que a menina da história falou é bem verdade. Se você é muito novinha, evite ao máximo se envolver com um cara muito mais velho que você, para você não correr o risco de viver o que essa menina viveu, né? O cara conseguia fazer a cabeça dela, conseguia comer a mente dela, e na maioria dos casos é isso que acontece quando uma menina muito novinha se envolve com um cara muito mais velho. Então, fique esperta, fique atenta, porque depois de você já estar apaixonada, é muito difícil sair e aquilo ali acaba virando um relacionamento abusivo, você acaba ficando dependente emocional daquele cara e você não consegue se livrar tão fácil. Então já fique esperta desde o começo, evite, sabe? Analise a pessoa, tente conhecer ela antes de você de fato se entregar. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado demais da interpretação de hoje. Dê seu joinha, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte do nosso cantinho.
ativa o sininho de notificação, porque assim toda história que eu postar o YouTube vai te notificar. Me siga lá no Instagram, é esse que tá passando aí na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Gente, tô precisando muito de histórias diferentes, tá? Pode ser dos mesmos temas que já tem aqui no canal, mas umas histórias diferentes. Eu tô com muita história no e-mail, só que muita história repetitiva. Então eu quero deixá-las guardadinhas para eu interpretar lá na frente. E agora eu quero trazer umas histórias diferentes para dar aqui uma sacudida no canal, tá certo? Lembrando que esse canal é interpretação de histórias de vida, não é conto erótico nem nada do tipo. E as histórias que aparecem aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias. Sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção não é de enganar ninguém. A minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam lição de vida, tá certo? E é isso. Beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.